Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, segunda-feira, como sempre digo, começando a semana cheio de expectativas, de planejamentos, de sonhos, e eu desejo que tudo isso esteja lastreado, né? Lastreado por quê? Pela confiança, pela obediência, pela consagração, pela santificação, pela submissão ao Espírito Santo, porque Deus deve estar em todos os momentos à frente da nossa vida. Amém, queridos? Irmãos, ontem, dia 25 de maio de 2026, para quem esteve na igreja, na nossa igreja, no culto à noite, culto de domingo à noite, pôde participar de um culto maravilhoso, no qual nós ministramos profeticamente, abençoando a família. O texto base da palavra ministrada está registrado em Josué 24, versículo 15, conhecida declaração de Josué, quando ele desafia o povo, ao mesmo tempo fala de uma forma com autoridade, com unção, de que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Hoje, segunda-feira, ainda com o coração ardendo pela palavra ministrada, na história e experiência desse grande personagem bíblico e homem de Deus, Josué, nós falávamos ontem que toda a vida de Josué foi uma vida de obediência, de submissão, de consagração, de serviço, E eu estava aqui ainda com o coração ardendo no livro de Josué e cheguei ao capítulo 6, no versículo de 8 a 10, mais uma experiência desse homem de Deus. E essa experiência falou o meu coração sobre bases espirituais, princípios espirituais que antecedem as vitórias na nossa vida. O texto que eu li aqui em Josué 6 diz que ele ordenou, como grande líder que era, lastreado, como eu disse, por uma vida de consagração, de fidelidade, de obediência, de serviço, no momento em que eles estavam atravessando o Jordão para conquistar a terra prometida. No caso ali, a primeira batalha que eles tiveram foi Jericó, a derrubada dos muros de Jericó. E ele ordena que os sacerdotes deveriam cruzar o rio tocando trombetas e que deveriam ser seguidos pela Arca da Aliança, antecedidos e seguidos por homens armados ao som das trombetas. Eu estava meditando nesse texto, nesse ato, nessa história, e vejo aqui mais uma das muitas narrativas do livro de Josué, e não apenas pela vitória miraculosa, mas porque elas revelam princípios espirituais poderosos que se aplicam à nossa vida cristã hoje. Nós podemos tirar nessas histórias, irmãos do Antigo Testamento, bases fundamentais para que nós sejamos bem-sucedidos em todos os níveis. Olha, Jericó representa barreiras, desafios que encontramos na caminhada para a nossa Canaã celestial. E assim como Israel enfrentou obstáculos para tomar a posse da terra prometida, nós também enfrentamos barreiras em nossa jornada rumo à eternidade. A grande vantagem é que Jesus ele nos deu melhores condições, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E Deus entregou a vitória, nós vemos ali nessa história de Josué 6, que Deus entregou a vitória a Israel, mas exigiu obediência e fé. As instruções dadas por Josué não faziam sentido à lógica humana, mas obedecer a Deus sempre vai trazer resultados que a nossa razão não pode explicar. Hoje, meditando aqui, eu quero compartilhar com os irmãos segredos que vieram ao meu coração para essa caminhada que temos, essa caminhada cristã, à luz desse texto. Quando Josué ele ordenou a sequência e a forma de atravessar o Jordão,
nós vamos ver aqui figuras que nós precisamos considerar. Jericó simbolizava barreiras, né, nas quais cada um de nós enfrentamos, são os murais de resistência, né, de impedimentos em diversas áreas da nossa vida, problemas financeiros, crises familiares, lutas espirituais, né, e emocionais, enfim, né? A arca na aliança, né, como símbolo da presença de Deus, a arca do concerto, que seguia o povo, representava a presença de Deus no meio deles. Isso nos diz que sem Deus no centro das nossas vidas, nós enfrentamos as barreiras, ou vamos enfrentar as barreiras, as dificuldades, as batalhas, com as nossas próprias forças, e com certeza vamos fracassar, né? Então, assim como Israel não conquistou Jericó com armas humanas, nós não podemos superar nossos desafios confiando apenas nas nossas estratégias, no nosso conhecimento, na nossa capacidade de raciocínio, né, na nossa inteligência. A vitória, ela sempre começa quando nós confiamos plenamente na presença de Deus conosco, né? E isso é muito importante, porque nós trazemos o Senhor para um lugar de proeminência na nossa vida, nas experiências, em todas as experiências que nós venhamos a ter, né? O salmista, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo, né? Então nós vamos ver nessa narrativa, né, de Josué 6, que os sacerdotes tocavam as trombetas, e algo assim como buzinas, né? E a buzina representa para nós hoje a mensagem de Deus, ou seja, o toque da buzina era um anúncio divino, um chamado à obediência e à ação. 7 buzinas e 7 sacerdotes, o número 7 na Bíblia representa plenitude e perfeição, né? E aqui simboliza o ministério perfeito de Deus agindo no meio da sua palavra, né? Hoje a buzina é a pregação do Evangelho e o ensino das Escrituras, né? Nós temos isso através dos cultos, nos cultos que temos na igreja, através da escola bíblica dominical, que infelizmente muitas igrejas aboliram, né? O ensino, a profundidade do conhecimento da palavra de Deus, que na verdade nos revelam os caminhos de Deus e nos revelam as práticas, as estratégias do coração de Deus para nós. A Bíblia diz que do coração do homem procedem todos os caminhos, as saídas da vida, mas somente do coração de Deus procedem os caminhos de vida eterna, né? Tudo que nós planejamos por nós mesmos, o final é a morte, né? Mas quando vem do coração de Deus, o final é a vida, e vida em abundância. Então, assim como Israel precisava ouvir e obedecer ao toque da buzina, nós precisamos estar atentos à voz de Deus por meio da palavra, né? No verso 10, Josué disse assim: olha, vocês não vão gritar, não vão fazer ouvir a voz de vocês. E este silêncio pode ser discernido como um ato de obediência, né? De estratégia divina. Rodear uma cidade em silêncio por 7 dias, né? Parece ilógico, né? Principalmente para os estrategistas militares, mas a obediência ao plano divino era crucial para a vitória, né? Muitas vezes Deus nos chama a confiar nele em silêncio, sem questionar ou tentar resolver coisas por nossa própria conta, né? E obedecer a Deus quando não entendemos os seus caminhos, principalmente, né? Porque os pensamentos, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, é uma demonstração de fé genuína, de confiança, né? Então, na continuidade do verso 10, nós vemos que a vitória veio pela obediência completa, né? O grito de vitória só pôde ser dado pelo povo, né, quando ele completou as instruções de Deus. Isso nos ensina, amados, que as bênçãos vêm no tempo certo, no tempo do Senhor, né, quando nós seguimos o plano de Deus até o fim, né? O grito não foi apenas um som, um barulho qualquer, mas uma expressão de fé em forma de louvor a Deus que já havia garantido a vitória, né? Essa experiência de Israel
e do seu líder Josué, nos revela que depois de perseverarmos em obediência e fé e consagração e santidade, né, nós podemos confiar que a vitória virá no tempo de Deus. Sem dúvidas, né? Creia nisso. Então, nosso louvor deve ser o resultado de quê? De uma vida que obedece, de uma vida que se consagra, de uma vida que se santifica, de uma vida que medita na palavra de dia e de noite, né? Então, isso é o lastro, isso é aquilo que baseia, que dá sentido e estabilidade, né, à nossa vida espiritual. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, mesmo antes de vermos os resultados, isso é uma prova de confiança. O salmista diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Olha, irmãos, hoje nós vivemos tempos desafiadores, né, agressivos, hostis, cercados por barreiras, como crises globais que nós estamos vendo, crises financeiras, políticas, geopolíticas, bélicas, dificuldades pessoais, incertezas. A história de Jericó nos lembra que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Ele é o controle, né? Então, assim como Israel venceu confiando na presença e na direção de Deus, nós também podemos vencer, né? Quando colocamos ou quando colocarmos, né, nossa confiança nele e esperarmos o sinal dele, o momento dele. Então, concluindo essa breve mensagem, essa breve meditação, a vitória em nossa caminhada cristã não depende da nossa força ou da nossa habilidade, mas da presença de Deus e da obediência à sua palavra, né? Assim como Israel obedeceu ao toque da buzina na direção divina, nós somos chamados também a ouvir e a confiar, né, no plano que Deus traçou para cada um de nós. Se há muralhas na sua vida que parecem intransponíveis, entregue-as ao Senhor hoje. Confie na sua palavra, obedeça a sua direção, santifique-se, ore, né? Creia que no tempo certo você vai ver essas muralhas caírem. Eu tenho certeza disso, eu profetizo isso na tua vida. E, por fim, as palavras que eu quero deixar no teu coração, né, no livro do profeta Zacarias, né, ele diz lá que não é por força, nem por violência, né, mas pelo poder, pelo meu poder, o poder do Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Não te mandei eu, não te espantes, nem te amedrontes, né? Tu serás abençoado em todos os lugares que fores. Né? Josué recebeu essa palavra do Senhor porque ele tinha intimidade com Deus. Tenha intimidade com o Senhor, confie nele e o mais ele fará. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, uma boa semana, uma semana vitoriosa. Hoje à noite nós temos um outro culto, né? O culto das mulheres em transformação, lá na nossa igreja, às 19 horas, ali na Igreja Batista Nova Aliança, em Santa Cruz, Avenida João 23, 1910. Você que é mulher, vá, porque Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Amém, queridos? Olha, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, entra aí no link do YouTube, né? Inscreva-se nesse canal e dá o seu like. Bota comentários, isso é muito importante. Amém? Fica com Deus, até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus. Olá, queridos, apenas uma correção de data. Eu disse no início da mensagem que ontem foi 25, mas 25 é hoje, apenas corrigindo essa data. Amém? Fiquem com Deus, Deus os abençoe.